Então, nós já estamos de volta no terceiro bloco do TVBE Entrevista. E a gente está conversando aqui a respeito do segundo Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior. E agora, no terceiro bloco, está aqui a Natália Dantas, que é engenheira da Secretaria da Saúde de Brasília. Natália, muito boa noite. Que bom tê-la aqui conosco no TVBE Entrevista. E Boa daí? noite, tudo bom? Muito bom estar aqui, né? Vim lá de Brasília para cá, fazer o seminário, convite aí do OSNI. É um tema muito importante falar aqui da qualidade do ar, né? A gente está falando muito de particulado e a gente estava aqui comentando sobre umidade, tá? E falar sobre umidade também é importante, porque a umidade relativa do ar também faz parte da qualidade do ar, né? A gente estava aqui comentando com vocês. Porque dependendo da umidade, tá, gente? A gente também é importante se preocupar com isso, porque se a umidade estiver muito alta, a gente tem proliferação de fungos, a gente tem proliferação de bactérias, mas a gente não precisa se preocupar só com a umidade muito alta, a umidade muito baixa também. A gente perde algumas barreiras de proteção do corpo humano, tá certo? A gente tem problemas ali com a proteção da mucosa do nosso corpo. O sistema imunológico também perde um pouco ali da nossa proteção, então a gente fica mais propenso a doenças respiratórias, que é o que acontece aí, que o Mário falou um pouco ali, né, de quando leva as crianças para as escolas. Então, assim, baixar muito a umidade é pior. Então, assim, equipamentos de split, que é o que a gente geralmente tem na maioria dos ambientes, eles abaixam muito a umidade. Então, isso acontece um pouco de diminuir as defesas das pessoas. Então, assim, às vezes a gente fala tanto de colocar split, 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 então também precisa, às vezes, ter um controle de umidade. É importante a gente é, ter noção de que quando a gente vai instalar máquinas, a gente precisa de ter um profissional também ali envolvido com o seu projeto. A gente precisa ter profissionais para fazer o projeto de seu ar-condicionado. É sobre isso também que a gente fala no seminário, porque hoje o que acontece muito é que a gente só fala assim, vou fazer uma instalação de ar-condicionado, né? Aí você chama um técnico, instala e tudo bem. Mas ninguém fala assim, eu vou chamar um engenheiro mecânico, né, para fazer minha instalação. Ninguém pensa ali na qualidade do ar. É exatamente isso que eu ia te perguntar, ia te questionar. É, hoje, qualquer um mexe nos aparelhos, faz instalação de ar-condicionado e coisa e tal, mas será que esse pessoal que faz esse trabalho, será que eles obedecem às normas, né? Ou apenas estão ali só para ganhar dinheiro e, tá funcionando, pode ligar que está funcionando. Não é assim, né? Não, a maioria eles realmente só vão olhar assim, esse tamanho daqui do ambiente, essa máquina atende e pronto. Porque para muitas pessoas o equipamento de ar-condicionado é só para conforto térmico, certo? Então, assim, eu trabalho na Secretaria de Saúde, mas não só. Antes de trabalhar na Secretaria de Saúde, isso também acontecia. A maioria das pessoas acha que o ar-condicionado é só para conforto térmico. Mas é muito além disso, né? A minha palestra de hoje também foi sobre isso. O tema era conforto térmico, né? Tipo, a qualidade do ar, né? É muito. Perdão, foi mal. Porque a climatização é muito além do que o conforto térmico, é sobre a qualidade do ar, porque ela é um pilar da saúde. Porque a gente usa a climatização para cuidar das pessoas hoje, certo? Então, assim, quando você fala para mim, quero climatizar o ambiente, eu não tô pensando só no, tipo, a temperatura tem que estar 22 graus, eu não tô pensando nisso. Eu tô pensando em quantas partículas tem no ambiente, eu tô pensando, será que a umidade vai estar boa para a pessoa? Porque assim, eu tenho que controlar a quantidade de fungos e bactérias que vão se proliferar. Eu tenho que pensar em tudo. Então, quando você contrata um técnico, ele vai pensar, não, a temperatura tem que chegar a tanto e acabou. E existem ambientes que ainda tem que ter controle de pressão, tá? Porque, assim, às vezes eu tenho pressão positiva ou negativa, e aí eu impeço que entre bactérias ou que as bactérias daqui saiam daqui. E isso também é controle de contaminação. E a gente faz isso muito em hospital, tá? Às vezes a gente coloca pressão positiva, e aí a gente impede que as partículas de fora entrem no ambiente. E por vezes a gente também bota pressão negativa, que são ambientes que a gente não pode deixar que as partículas saiam do lugar. Que às vezes a gente cuida de, sei lá, são exemplos de
amostras de tuberculose, estou fazendo alguma pesquisa, alguma coisa assim, eu não posso deixar que aquelas partículas saiam para outro ambiente, porque eu não posso contaminar outro ambiente. Então a gente coloca pressão negativa no ambiente. Então tudo isso a gente faz como? Com ar-condicionado. Então a gente faz controle de a gente chama isso de biocontenção, né? Biossegurança. Então tudo isso a gente faz com equipamento de ar-condicionado, certo? Então ar-condicionado é sobre saúde, é sobre segurança, é sobre cuidar das pessoas. É muito mais do que controlar a temperatura. Então é isso que a gente está fazendo no seminário. A gente está tentando ensinar as pessoas que não é só chegar e colocar um aparelho ali. E eu também falo muito que ar-condicionado é uma faca de dois gumes. Porque não adianta nada você só colocar o equipamento, faça ali todo o projeto para você e você instala. Mas você está seguro a partir do momento que a gente instalou. Mas se você não fizer manutenção, ele vai ser um ponto de bactérias em algum momento, porque a gente está ali insuflando. E aí, se você não faz essa manutenção, como vai ficar sujo, como vocês comentaram, então ele vai começar a jogar as bactérias no ambiente. Então aí você fica doente Na por causa verdade, do na verdade, aparelho. aí, ligando o aparelho é um agente transmissor, né, de Exato. bactérias, né? Então, assim, no começo ele vai proteger, mas você tem que cuidar do aparelho, porque senão ele para de te proteger. Então, assim, a ideia é que você tem que montar, né, fazer o projeto, colocar ele em operação e cuidar dele. Porque, assim, você também não compra um carro e para de fazer manutenção dele. Porque para ele continuar você tem que pensar também que nem o corpo humano. Se você também para de cuidar de você, você também vai parar no hospital É e verdade. dá problema. Mas o problema, assim, muito. Eu vou criticar o brasileiro mesmo. O problema é que a gente só pensa em manutenções corretivas. A gente só vai lá mexer na máquina quando ela dá problema. Mas não é assim que acontece. A gente tem um plano de manutenção, operação e controle. A gente chama de PMOC. Ele é obrigatório, tá? E isso é o que a gente faz é o quê? A gente tem manutenções periódicas que a gente tem que fazer. Também tem outro jeito de fazer, mas geralmente é periódico que a gente mais faz. Existe assim, de a cada um mês a gente tem que trocar o filtro. Ou a cada um mês a gente tem que limpar uma parte da máquina. Isso tudo é anotado, tá? O engenheiro mecânico vai chegar a fazer para você tudo anotado. Então, assim, você só precisa chegar para o engenheiro e falar assim, ó, preciso disso. A gente faz para vocês. Então, assim, é tudo bem feito. Mas acho que é só falta de informação, às vezes, sabe? Então, assim, é tudo ajeitadinho, é só, talvez, e acho que o seminário tá vindo muito para isso, e eu achei muito legal mesmo, porque eu percebo que às vezes é um pouco de falta de informação e um pouco de falta de cultura do brasileiro de fazer ali a manutenção e procurar só quando, quebrou, eu vou arrumar. Ou às vezes está quase quebrando, né? Quase quebrando. Aí a pessoa ainda espera quebrar de uma vez, né? E isso poderia ser evitado bem anteriormente, né? Poderia ter feito a manutenção. A gente sempre fala aqui a questão da prevenção, né? A prevenção faz uma diferença extraordinária. E se você faz prevenção daquilo que você tem na sua casa, sempre vai estar certinho, né? E se você deixa de fazer, uma hora ou outra vai dar problema. Não é isso aí? Exatamente, é sobre isso. A gente tem que. Porque a gente cuida do que é nosso, né? Então, assim, eu acho que se você comprar. Se você comprar um colar ou algo de ouro, que é algo muito precioso, você não vai. Você sempre tá lá limpando para aquilo ficar ali sempre para durar muito tempo, né? Então, assim, essas máquinas são caras, né? Elas não são baratas. E eu acho que é sobre isso. Você tem que comprar essas máquinas para elas durarem 10, 20, 30 anos. Elas têm potencial para durar esse tempo, mas elas têm que ser bem cuidadas. Era até um ponto que eu estava conversando com outros engenheiros, porque às vezes a gente recebe propostas de algumas tecnologias de fora também. E quando a gente recebe essas propostas, é interessante porque eles sempre te mandam a proposta com quanto tempo você vai receber de volta o seu dinheiro, digamos assim. Porque eles sabem que você vai economizar com aquilo. Porque a manutenção, você vai ter manutenção. O pensamento do americano ou dos europeus é muito diferente, porque
eles falam que você vai economizar com tudo que você vai comprar com eles. E isso é muito legal mesmo. Tudo que você vai comprar com eles, eles falam, você vai ter retorno em 20 anos, vai ter retorno em 30 anos. Isso é uma cultura que o brasileiro não tem, porque ele quer saber quanto eu vou gastar agora, e ele não se importa em quanto tempo ele vai ter retorno. Quanto eu vou economizar, mais ou menos assim, né? Eu vou comprar essa máquina, mas eu falo pra você, essa máquina gasta menos energia. Então, assim, em 5 anos você vai gastar menos do que você está gastando com essa agora. Mas o brasileiro fala, mas essa aqui é mais cara, eu não vou comprar. E isso acontece muito também. E às vezes essa máquina que era mais cara e gastava menos energia também tinha um filtro melhor que garantia uma qualidade do ar melhor para você. E isso pondera muito. E às vezes quando você também contrata um engenheiro capacitado para te falar qual que é a melhor máquina para você colocar no ambiente, porque não é só falar assim, escolhi o melhor filtro e é o filtro mais caro do mercado. Às vezes não é o ideal para o seu ambiente. Porque, assim, não é só te falar assim, eu quero esse filtro porque ele é o mais caro e ele é o mais eficiente. Mas às vezes você não precisa do filtro mais caro e mais eficiente. Às vezes o seu ambiente não tem aquele tipo de partícula, você não precisa se proteger exatamente contra aquele tipo de partícula. Porque às vezes o ambiente que você está ali envolvido não tem aquele tipo de partícula, sabe? Você precisa de um estudo de caso apropriado, sabe? Então, assim, é por isso que você às vezes está gastando a mais necessariamente. Você realmente precisa, às vezes, só de um engenheiro mesmo para te dar uma resposta, sabe? É sobre isso também que a gente fala ali. Hoje eu falei um pouco sobre isso também, porque você precisa do filtro ideal realmente. Às vezes, depende do fluxo de ar, às vezes também. A quantidade de ar que você joga no ambiente também influencia. Então, às vezes, você pega um filtro mais caro, você acaba jogando menos ar no ambiente porque ele tem a gente chama de perda de carga, né? Ele segura mais o ar. Você não consegue insuflar tanto porque, por ele ser mais eficiente, ele segura mais o ar. Então, ele segura mais partículas e o ar passa menos. E, às vezes, você não precisa de tudo isso. Às vezes, o ambiente não tem tudo isso. Não precisa. Porque esses tipos de filtro, geralmente, você usa em uma sala de cirurgia, né? Porque é um ambiente mais crítico. Às vezes, para sua sala, para seu ambiente residencial, você não precisaria disso tudo. E não tô falando que você não vai se proteger na sua casa, Sim, certo? sim. Mas, assim, esse tipo de particulado não tá em todo o ambiente, certo? Às vezes você tá num ambiente de uma cidade que não tem esse tipo de partícula. Tá aí a importância e a necessidade da consulta de um especialista, né? De um engenheiro para fazer essa averiguação. Porque existem cálculos, é tudo certinho, sabe? Às vezes, por exemplo, em Brasília, vou citar, tá? Lá a gente não é permitido ter indústrias na capital. Sim. Então, é muito difícil eu ter certo tipo de particulados. Então, eu não recomendaria para você o mesmo tipo de filtro que eu usaria aqui, que tem muita indústria. Então, é diferente. Então, a gente tem cenários diferentes. A gente fala, cada caso é um caso. E eu não vou fazer o mesmo sistema para um hospital que eu faria para outro hospital. Então, assim, não existe um Ctrl+C, Ctrl+V que nem a gente faz. Então, cada caso é um caso que a gente tem que ser estudado. E eu acho que é por isso que é importante sempre a gente ter esses seminários, a gente ter todos esses bate-papos aqui, assim, para a gente poder entender o que é a qualidade do ar e o que a gente está fazendo. E acho que conscientizar as pessoas com a qualidade do ar, sabe? E é engraçado que o Mário falou sobre não entrar em ambientes com cheiro, porque a gente gosta de chegar a sentir o cheirinho, né? Mas esse sentido de sentir o cheiro já é um problema para qualquer pessoa sobre qualidade do ar. Porque quando você sente cheiro de carro novo, é um problema, tá? Isso não é já um sentido da gente fica de, opa, tem alguma coisa errada. Até cheiro de carro novo é perigo pra gente, tá? Isso, depois que você começa a estudar, que você começa a se conscientizar de que cheiro já não é algo bom, entendeu? E você só percebe isso quando você começa a estudar, e é por isso que conscientização é uma coisa muito importante. Meu Deus, que bacana, que papo legal. Olha só, já estão mandando a gente parar. Mas, Natália, as últimas palavras, como é que você vê um seminário dessa importância aqui para a cidade? E essa gama de especialistas que estão por aqui? Primeiro que eu fiquei muito feliz de ser convidada e eu vejo o seminário sempre como uma oportunidade muito grande de aprender e fazer um network, né? Então, assim, eu acho que quem tiver a oportunidade de vir, venha, e quem não tiver, depois procure, né, sempre conhecer sobre os temas
E qualidade do ar é muito importante porque é sobre saúde. E eu falo que com saúde não se brinca porque é a vida das pessoas. E eu acho que é um pouco sobre isso, gente. A gente pode ter dinheiro, mas se não tiver saúde, falta alguma coisa, né? Natália, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. As portas da TVBE sempre estarão abertas para vocês. Abraço a você, Natália Dantas, que é engenheira da saúde de DF, né? Abraço ao Mário, abraço também aí ao Osni. Olha, as portas sempre estarão abertas para vocês aqui no TVBE Entrevista e na televisão, né? Na TV BE aqui de Joinville. Olha, ficamos por aqui, mas amanhã tem mais TVBE Entrevista para você. Até mais.